Em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um, no entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. 92a. Todos os espíritos irradiam com a mesma força. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal, ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Perispírito. 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudas de roupa. 94a. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Sim, tem a forma que o espírito queira, é assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem encontram-se os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo. Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros, a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem nem o bem nem o mal, outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estovados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem. Escala espírita. 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta.
Apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro a transição é sensível e, nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sob o qual se considera a questão. Dá-se é que o que se dá com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, interrogados sobre este ponto, é natural que os espíritos hajam divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha maiores inconvenientes. Entretanto, alguns se agarraram a esta contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ajuntemos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, assim como sucede entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca será demais nos prevenirmos contra a tendência em crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto, de formular um sistema, não conhecem ou não compreendem senão imperfeitamente uma classificação qualquer. Para eles todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, já que não conseguem apreciar as nuances de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós um homem rude com relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes de o fazer, podem variar nos detalhes, conforme os seus pontos de vista, sobretudo quando se trata de uma divisão, que nada tem de absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que, por isso, a botânica mudasse no que quer que fosse. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem as suas características. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos admitem, geralmente, três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. Só nos restava destacar, mediante um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo, exclusivamente, a esta ou aquela classe. Como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro,
Pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 101. Características gerais, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns é mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. 102. 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores e, se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. 103. 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas.
A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes, porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que não puderam livrar-se. 105. Sétima classe, espíritos neutros, nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, querem moral, querem inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 106. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento normal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. Segunda ordem, espíritos bons. 107. Características gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem.
A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. 108. Quinta classe, espíritos benévolos, sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados, progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe, espíritos de ciência, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe, espíritos superiores, reúnem-se a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la, mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem, espíritos puros. 112. Características gerais, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe. Classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulai-os ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade é, para eles, ocupação agradabilíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Progressão dos espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição.
Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e, assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. 115a. De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores. Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. 118. Os espíritos podem degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades, e, depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba a todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou os simples ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. 122a. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem infelizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. 122b.
Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Ela o segue na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo. 123. Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que lhe deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá, talvez, graduações entre esses dois extremos. Sim, certamente, e constituem a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Anjos e demônios. 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse, o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala. Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa, outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus.
E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre. Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau senão na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, seriam, como todas as coisas, criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como Ele, de toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados, que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios, mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que lhe dava a palavra demônio. Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem. E dever-se-á tomar ao pé da letra a tudo o que o Evangelho contém. Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará, sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Mateus 24 e 29 e 34. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico, no tocante à criação e ao movimento da terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares. Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendamos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que, por isso, as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Poder-se então aceitar a palavra demônio com esta restrição, porém, como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade etc. Os modernos representaram os anjos,
ou espíritos puros, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Capítulo 2. Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer o felizes a uns, sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. 133a. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Alma. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. 134a. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo. Há o laço que une a alma ao corpo. 135a. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceira, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo sem cessar. 136a. O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que o unem à alma, e a alma o deixa.
A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. 136b. Que seria o nosso corpo, se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver, em O Livro dos Médiuns, o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. O vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida e, nesta acepção, é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia de modo algum exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiramente nos entendamos acerca das palavras. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível, ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem por isso se dividir. 140a. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. 142. Que dizer dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito é uno, e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. E ainda a tomar o efeito pela causa. 143. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, são como as crianças entre vós.
Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E, depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações, que tomais como realidade. 144. Que se deve entender por a alma do mundo. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. 145. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. 146. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que sentem bastante e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. 146a. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluir ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo. 147. Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem, no corpo humano, apenas a máquina elétrica, não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos, viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa aí, como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque, então,
não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germen de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem, instintivamente, a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida, tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo, o quê? Depois de mim, nada, nada mais que o vácuo, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem, em breve não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra, até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que do meu corpo roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial. A religião ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo, o que, em muitos, gera dúvida. Possuímos uma alma, está certo, mas que a nossa alma tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, mas, de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale, para nós, ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de entoar louvores ao Criador. As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo. A própria Igreja o entende neste último sentido, mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé, e os indecisos, um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim,
É porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma após a morte. Sua individualidade. Vida eterna.